sobre a questão da atuação, da fiscalização com ato de apreensão que ocorreu ontem na Feira Livre de Penedo e que se gerou repercutiu muito de forma negativa, né? E ontem pela manhã, perto de meio-dia, eu estava nesta casa acompanhando a instalação dos novos equipamentos e eu recebi uma mensagem do colega Geel. Ele nem está aqui hoje, estou estranhando a ausência dele. Ele me mandou uma mensagem dizendo mais ou menos assim: e essa fiscalização da feira, não sei o que, mas eu não consegui captar, porque até aquele momento eu não estava entendendo do que se tratava. E logo mais, eu conversando com os vereadores que já estavam aqui, acho que era o vereador Júnior do Tó, o vereador Denis, eu fiquei sabendo de mais detalhes da questão toda. E hoje houve uma grande repercussão nos senadinhos da cidade, nos encontros informais entre amigos, inclusive em alguns programas de rádio da televisão, mas todos trazendo uma conotação muito negativa para a imagem do governo, desta casa e das pessoas que compõem a estrutura administrativa do nosso município. E aí eu disse: espera aí, a gente está ouvindo a informação de um lado, e eu agora quero me atentar, eu vou ouvir o outro lado. Peguei o telefone e comecei a ligar para os secretários, uma vez que eu tinha a informação que a abordagem de ontem, a fiscalização, foi uma fiscalização conjunta de 4 secretarias, né? E secretarias / superintendência: abastecimento, postura, vigilância sanitária e o comércio. E aí eu saí falando com alguns desses líderes responsáveis por essas pastas todas, e aí eu recebi, senhor presidente, um relatório aqui de mais de 40 laudas, 40 páginas, onde trata aqui a cronologia de como tudo isso foi culminar no ato de ontem, e para que a gente possa entender de que as coisas não são bem como as informações chegam para a gente. Eu recebi a informação que no mês de janeiro, alguns comerciantes, inclusive o sindicato dos lojistas, o Sindilojas, recebeu ofícios, comunicados, reclamações das pessoas que têm a sua loja, o seu estabelecimento comercial, com a invasão, digamos assim, da informalidade nas suas calçadas de alguns comerciantes. Quando foi no dia, está tudo aqui nesse relatório, inclusive ele traz foto das reuniões, as datas, ata e do dia a dia que foi acontecendo tudo isso. Aí no dia 11, a Superintendência de Postura respondeu no dia 11 de fevereiro, a Superintendência de Postura do município responde os Sindilojas e responde aos comerciantes, dizendo que iria intervir, buscando entender o que estava acontecendo, que todos nós sabemos que isso é um fato que existe em nossa cidade, não é deste governo, são de governos anteriores. Eu lembro que todos os prefeitos tiveram esse mesmo problema, é um problema grave, social, que tem que ser olhado com carinho e com critério por todos nós, que não devemos nos atentar apenas a um lado e em detrimento do outro. Nós devemos olhar com a responsabilidade que esta casa e que este cargo nos concede. E aí a Superintendência de Postura diz que vai averiguar e direcionou uma diligência no mercado, aonde os seus fiscais tinham como prioridade apenas fazer um levantamento e orientar esses comerciantes que estariam ali vendendo nas calçadas de forma insalubre ou sem a devida autorização do município. No dia 28 de fevereiro, já com o levantamento primário feito pela equipe, as secretarias novamente voltaram às ruas, desta vez para cadastrar essas pessoas e tentar reuni-las em uma reunião para tratar sobre a polêmica deste assunto tão importante
para aquelas famílias e também para a postura, que o município tem lei, tem código de postura e existem normas, e esta casa é uma casa de leis, e a gente também precisa entender e saber medir bem esta balança das coisas. E aí fizeram esse levantamento e marcaram uma reunião para o dia 1º de abril. Essa reunião está fotografada aqui, registrada, fotografada com ata. Eu consigo perceber aqui na foto vários comerciantes. Aqui é a primeira visita as primeiras imagens das primeiras visitas. Aqui já é a primeira reunião. Eu consigo ver aqui nessas fotos membros, inclusive de outros órgãos, membros da Procuradoria, da Secretaria de Meio Ambiente, além de alguns secretários das outras pastas que eu já mencionei. E isso tudo aconteceu no dia 1º de abril deste ano. Nesta reunião se tratou que essas pessoas deveriam ir a determinado local onde seriam credenciadas e orientadas aonde elas deveriam atuar de forma legal. A grande maioria destas pessoas participaram de algumas reuniões de orientação, de ajuda, de saber do que se precisaria para formalizar o seu negócio dentro da Feira Livre de Penedo. E a informação que eu tive hoje, eu nem gostaria de estar falando disso hoje, porque eu queria levantar mais informação, para trazer algo mais concreto. Mas o relatório que me passaram já é substancioso, e como houve a polêmica do tema mencionado na casa, eu estou falando sobre isso agora. E aí, as reuniões aconteceram geralmente na Sala do Empreendedor, no Sebrae, e aí quando foi no dia 10 de maio, se encerrou o credenciamento dessas pessoas, desses ambulantes, e percebeu-se que a grande maioria tinha aderido a este movimento, se habilitado, se credenciado e encaminhadas para os determinados locais aonde seriam lícita a comercialização dos seus produtos. Se eu não estou me enganado, me disseram que haveriam 3 locais que eles escolheriam qual o local melhor para si, que eles poderiam comercializar os seus produtos, os seus pescados, tá? No dia 13 de maio, houve uma nova reunião, desta vez só com a equipe das secretarias envolvidas, para se fazer um apanhado e um levantamento sobre o resultado desta operação de legalização e de conscientização dessas pessoas. E se constatou que alguns comerciantes não haviam aderido, mas uma pequena minoria, certo? Em cerca aproximadamente de 6 ou 7 comerciantes que ficaram realmente, que não quiseram. Inclusive a gente tem até informações informais, e aí eu não vou mencionar o motivo que me passaram, porque eu não consigo provar, nem tenho, mas que algumas pessoas que não quiseram se credenciar, alegaram inclusive que não queriam ter o nome num cadastro geral, porque não queriam se comprometer com algum tipo de situação, tá? Então, quando foi no dia 27 de maio, houve outra reunião sobre essas questões, e aí foi orientado que a partir do mês de junho os fiscais fossem para a Feira Livre e aí começassem a notificar, a abordar e a tentar coibir as pessoas que ainda estavam fazendo a coisa da maneira equivocada ou descumprindo uma orientação do governo, que havia prestado todos os meios para poder ajudar a esses comerciantes. Começaram a ver essas questões dos conflitos. Os fiscais começaram a se queixar que estavam sendo ameaçados por alguns comerciantes, os comerciantes, e isso tudo, inclusive, falei hoje com o superintendente de postura do município, disse que tem documento, com foto, com vídeo, com áudio, aonde servidores do município foram ameaçados, inclusive com faca, dizendo: pegue o pescado, leve, para você ver o que acontece com você. E claro que ninguém vai fazer, cada um tem que se preservar pela sua vida, e as pessoas recuavam. E chegou o ponto
de ontem, infelizmente. Por que eu digo infelizmente? Porque eu também não concordo plenamente com a ação que aconteceu ontem, mas a gente também precisa entender que a história não é bem como foi contada pelas esquinas e até por alguns programas de rádio na cidade. O município está, desde janeiro, tentando conscientizar essas pessoas a trabalharem de uma forma apropriada e direcionando elas para algum lugar. E aí ontem, infelizmente, houve a questão que o Estado, o município, tem que mostrar que existe norma, que existe lei, e que infelizmente aconteceu apreensão, segundo o superintendente, repito, me disse, de apenas 3 comerciantes tiveram a sua mercadoria apreendida ontem, e essa apreensão foi descartada da maneira como se preconiza a lei no departamento de transbordo, que é um produto diretamente para o aterro sanitário. Então, senhor presidente, só respondendo algumas perguntas e alguns questionamentos que foram levantados pelos colegas aqui, o que eu trouxe hoje está aqui na minha mão, posso deixar na Secretaria da Casa. Aqui é um documento que retrata, traz dia, hora, local, ata, foto, assinatura de pessoas que participaram, fotografia de todo mundo, e qualquer vereador que possa ter dúvida pode ter acesso a isso e averiguar. Infelizmente aconteceu o que aconteceu, não era o que a gente queria, e a gente precisa realmente agir, tentar de alguma forma minimizar esses danos colaterais, porque é uma sociedade carente, que às vezes as pessoas precisam realmente, mas o município ofereceu, deu suporte, tentou, conscientizou, e algumas pessoas, algumas poucas pessoas enfrentaram e afrontaram o município, e infelizmente nesse tipo de caso não teria outra razão, outra questão a se fazer, a não ser usar da lei, do Código de Postura do município, e fazer essa autuação, inclusive, infelizmente, recolhendo a mercadoria dessas pessoas. Então, para deixar claro, eu precisava dizer isso hoje aqui, porque eu tive o cuidado, tive o trabalho de ligar para os secretários e falar com as pessoas, porque muito se fala, mas sempre com meias verdades. É importante que a gente possa entender o processo todo como aconteceu, não é? Até porque nós conhecemos as pessoas que estão à frente dessas secretarias, são pessoas humanas, educadas, que não correspondem com nada com o perfil de truculência que tentaram passar para todas elas, principalmente o prefeito do município, que nós sabemos do seu temperamento como um pacificador. E para finalizar, senhor presidente, eu gostaria apenas de fazer um comunicado aos colegas desta casa, de que semana passada o senhor, usando da prerrogativa que lhe cabe de presidente, indicou eu e a vereadora Andresa Lima para compor o Conselho da Alimentação Escolar, o CAI. E esta semana, segunda-feira, aconteceu a primeira reunião de formação do diretório. Nós dois participamos e queremos dizer aos colegas que nós estamos lá, e toda a sociedade, que a Câmara de Vereadores está atuante e participativa, inclusive na garantia de uma melhor educação de qualidade, porque a alimentação de qualidade, uma merenda de qualidade, também faz parte de todo o contexto para que no final nós tenhamos a educação com a melhor qualidade possível. Era isso, meu muito obrigado e até a próxima oportunidade. Wesley, antes de você deixar a tribuna, como Vossa Excelência me indagou, colocando... Primeiro quero agradecer as suas gentis palavras. E também quero lhe parabenizar pelo material que você trouxe, explicou como foi. E eu diria mais algumas coisas, que é com relação a essa questão do pescado, principalmente em Peneda. É um problema que só vai ser resolvido quando se resolver algumas situações, inclusive de construção de um novo ambiente, e onde o município de Penedo seja o gestor da venda do pescado em Peneda. Simplesmente eu vou lhe explicar o seguinte: nós temos duas situações. A feira ela é administrada pelo município.
A banca do peixe não é administrada pelo município de Penedo. É administrada pela colônia dos pescadores de Penedo. Isso aconteceu há décadas atrás. Aquele prédio é do Estado, do governo federal, que era do Estado, que era da Suveal, se não me falar embora. Era isso, não era com essas coisas. Era Suveal aquilo ali, Superintendência dos Vales de Alagoas. E foi entre o governo do Estado, o município de Penedo e a colônia de pescadores encontrado um local para onde se pudesse, digamos assim, comercializar durante a semana inteira o pescado. E ficou que o pescado durante a semana ele é explorado ali pela administração, tudo é da colônia Z13 do município de Penedo. O município de Penedo, afora a questão sanitária, isso é lógica do município, a administração de todas as pessoas que estão ali, dos peixes que adentram ali, é absolutamente da colônia dos pescadores. A prefeitura não tem gerência administrativa ali. A feira dia de sábado é conduzida porque a feira livre é o município, e tem algumas situações com relação a esse negócio de colônia, sempre, mas é administrada pelo município. Essas pessoas que teimam a ficar no meio da rua, ali na esquina da Supermoda, da Farmácia do Trabalhador, pelo meio da rua, na frente da Caixa, não sei o que, é um problema crônico. Lá atrás, quando eu ainda secretário de Agricultura, a gente sempre tentou se tirar uma parte. Teve um período grande que eu consegui ficar com esse pessoal, mas tem umas 4 ou 5 pessoas que são problemáticas. É caso de polícia, eu diria até. Primeiro, o primeiro local que a gente tinha para agregar aquele povo todinho é a colônia. A colônia, por administrar, não quer essas pessoas lá. Por quê? Criadores de problema não querem cumprir as obrigações, e é lógico que todo mundo que está lá tem deveres, a cumprir, e essas suas obrigações. E, invariavelmente, essas pessoas chegaram a um ponto que a colônia não quer ir lá na chamada banca do peixe. E aí, como não quer na banca do peixe, eles ficaram ambulando pelo meio da rua. No meio da rua, lá atrás, nós em reuniões, nós colocamos ele, repara onde é que eu vou dizer, todo mundo para ficar dentro do mercado da carne. Quando nós fizemos aquele trabalho de recuperação total do mercado da carne, que está lá ainda hoje em condições tranquilas, de sanidade, foi colocado lá. Eles trabalhariam da segunda-feira até a sexta. Os que não estivessem lá na banca do peixe iriam lá para dentro do mercado, numa situação totalmente tranquila. O que é que acontece com essas pessoas? Eram 10, 12 pessoas. A metade mais ou menos ficou lá, e a metade daqui a pouco entra dentro do mercado, lava o peixe, faz o tratamento todinho e depois sai com os carros pelo meio da rua. São essas pessoas que bagunçam e que não quiseram se cadastrar, para você não identificar o endereço dele, essas coisas todinhas, porque são absolutamente, digo eu, sem tirar nenhuma frasezinha, criadores de problema. É muito fácil o cara se passar por vítima, A gente ali tá os meninos que tem transporte, no transporte coletivo, sempre tem uma ruma de gente atravessador. O cara quer ajeitar a questão daquelas bestas de não sei o que, não pode parar ali, mas o cara quer parar de todo jeito para forçar. E é o que acontece com essas pessoas. E essas pessoas que estão criando essa dificuldade, não é mais do que você disse mesmo, 4, 5, no máximo 6 pessoas. Eles não querem nada, eles querem estar no meio da rua. Eles não querem ficar com os demais lá dentro do mercado para dividir e esperar que o cliente venha procurar como vai para a banca do peixe. Na banca do peixe, que seria o lugar onde eles já estiveram há muito tempo, ninguém quer eles lá. Então, lá para ir para o mercado também, uma parte vai e eles não vão. Aí cria 2 problemas. Se eles não vão, querem ficar no meio da rua, os que vão também não querem ficar lá, porque eles ficam rodeando o mercado, tudo que tem de rua ali, para encontrar o povo e vender. Então não é questão do pobrezinho, do coitadinho,
é do desculhambadinho. É verdade. É o aprontadorzinho. Infelizmente são pessoas pobres que precisam. A gente precisa dar a mão, mas eu já passei por esse sofrimento. Tem lá uma meia dúzia que não quer nada, eles querem estar no meio da rua do jeito que eles querem. Eu não estou falando nem por andar no meio da rua ou qualquer coisa, não, mas eles não ficam lá, porque eles lá só vão para lavar o peixe, depois cai por ali, ficando mesmo na porta, que não quer ficar dentro, ele quer ficar na porta do mercado. E os que ficaram dentro, como é que vai entrar ninguém? Então, infelizmente, quando a gente vê essas coisas, porque isso já é o fim da linha, não é da agora. Dentro daquela época, são as mesmas 4, 5, 6 pessoas que querem fazer isso. A gente já sabe decorado. Eu vi uma gravação de uma pessoa gravando o negócio aí, reclamando que era esse, aquele outro. Aquele é o pior que tem. E quando coisa ainda ameaça, ele e um irmão que tem, não vão de jeito nenhum. Então é pessoas que eu estou dizendo, só problema. Agora aí, digamos assim, é o agir de cada um, como é que vai dar. Mas infelizmente essa questão do peixe tem essa situação. É tanto que, digamos assim, ele não queria estar me falando isso aqui por ser presidente da casa, mas está num processo onde o município está comprando um imóvel, e se enquanto não compra, coisar para fazer uma banca do peixe totalmente coisada, para inclusive acabar com aquela de lá. Aquela vai acabar, e eu espero que não demore muito para que isso seja construído, para ver se de uma vez por todas nós resolvemos esses problemas. A de lá, se eu não me engano, vai virar um ponto de apoio ao turista. É um ponto de apoio ao turismo, porque o prédio, digamos assim, essa situação do dia. Agora, tem essa questão, porque isso foi um acordo entre 3 instituições, o governo do estado de Alagoas, a colônia de pescadores e, lógico, o município, à época, quando resolveram essas coisas, ainda em governos, ou foi de Dr. Alcides, ou foi de Raimundo Marinho, ou de Hélio Lopes, é coisa antiga.